Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Primeiro, celebra homens, então, deste ano. E como o Bruno já falou muito bem, o tema deste ano, forjados homens, forjados no Evangelho. E o que a liderança do ministério me passou é que, dentro deste tema, forjado no Evangelho, homens forjados pelo Evangelho, por meio do Evangelho, me foi pedido então para falar a respeito de honra. Um homem que é forjado pelo Evangelho, um homem de Deus, é um homem de honra. Nós vamos então nesta manhã pensar a respeito da honra que o Senhor Deus requer de nós, como homens de Deus. E para começarmos a pensar então a respeito de honra, nós precisamos caminhar numa definição. O que é honra? Honra é o reconhecimento de uma distinção, certo? Se eu sou honrado, é porque é reconhecido que em mim eu tenho um valor que é distinto, é especial. De alguma maneira, eu sou diferenciado dos demais, não é isso? Quando, por exemplo, você é honrado no seu trabalho, o funcionário do mês, o funcionário do ano, é uma honra. Você foi elevado a uma posição de honra dentre os funcionários. Existe ali um reconhecimento. De fato, todos somos iguais, todos estamos aqui servindo, trabalhando na mesma empresa, mas por algum motivo foi colocado ali, olha, você se destacou. Você se destacou. Quando, por exemplo, talvez você na sua faculdade, e aí você recebe, talvez na sua formatura, o seu diploma com honras. O que está querendo dizer ali? Olha, todos aqui, de certo modo, são iguais. Todos têm o mesmo diploma, mas você não. Você, dentre os iguais, você se destacou. Então existe ali um reconhecimento, uma distinção, quando nós somos honrados. Por isso que, por exemplo, a Bíblia fala de honrar as autoridades, reconhecer, olha, as autoridades, né? Primeiramente, os pais. Você não é igual aos seus pais, você não está no mesmo patamar dos seus pais. A Bíblia nos traz esse entendimento, honre os seus pais, eles estão numa posição distinta em relação a você, eles estão numa posição elevada, honrar as autoridades, governantes, etc. Olha, honre, você não está no mesmo patamar, é necessário reconhecer a distinção. Então, de certo modo, nós podemos dizer também que honra é sinônimo de grandeza. Grandeza. Podemos falar de honra em relação aos pais, às autoridades, podemos falar em honra em relação às celebridades, uma distinção. Se houvesse uma celebridade aqui nesta manhã, como nós nos comportaríamos? Vamos pensar, Cristiano Ronaldo veio aqui na reunião dos homens de Bragança Paulista, né? Isso ia causar um frenesi aqui, porque de alguma maneira, ele é superior, ele é distinto, ele é honrado, honra. Mas o que eu quero pensar com os irmãos nesta manhã é que nós, como homens, nós somos tentados, frequentemente tentados, a buscar uma honra segundo padrões humanos, segundo padrões mundanos até, eu diria. E talvez você se identifique comigo, quase certamente, eu creio que cada um aqui dos homens vai se identificar comigo, no sentido de que nós somos tentados a alcançar um certo tipo de reconhecimento, distinção, valor especial. Frequentemente nós fazemos isso apostando tudo no nosso trabalho, na nossa carreira profissional. É ali onde nós esperamos realmente nos destacar, e aí fazer valer a nossa existência, e nós justificamos isso.
eu posso confessar aqui diante dos irmãos, que até mesmo na minha casa, por vezes, eu justifiquei a minha ausência, seja a minha ausência física, não posso estar com vocês, estou trabalhando muito, vocês vão para o clube, vocês vão fazer alguma coisa, eu não posso, por vezes eu já fiz isso, ou às vezes nem somente a minha ausência física, mas a minha ausência emocional, afetiva, eu estou em casa, mas eu não estou de verdade, minha cabeça está muito cansada, porque eu estou trabalhando muito. E quantas vezes eu reivindiquei, eu censurei a frustração da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, em relação à minha ausência, seja física, seja afetiva, no meu trabalho. E já aconteceu isso comigo, será que aconteceu com você? Eu os censurei, eu queria que eles reconhecessem isso, porque eu desejo ser honrado, acima de tudo, no meu trabalho. E eu creio então, irmãos, que nós frequentemente, como homens, somos tentados, essa é uma grande tentação nossa, a atrelar a nossa honra a este papel que é nosso, o papel de provedor das nossas casas, das nossas famílias. Mas é um grande perigo quando nós reduzimos a nossa honra a isso, porque existe uma honra a ser buscada pelo homem de Deus, e nessa manhã nós vamos chamá-la de honra invisível. É um paradoxo, é uma contradição. A honra não pode ser invisível, a honra precisa ser reconhecida. O que adianta eu falar para vocês hoje aqui, irmãos, olha, eu sou um homem muito honrado, se vocês não reconhecerem isso, o que adianta? Precisa ser reconhecida, né? Não adianta nada eu falar que eu sou honrado, a honra ela é reconhecida exteriormente, mas para o homem de Deus, e nós veremos na palavra de Deus, nesta manhã, a honra que nós precisamos buscar, é a honra invisível. E por isso eu queria chamar você então, para abrir a sua Bíblia no livro de Jó. Nós vamos ler muitos versículos, os 2 primeiros capítulos do livro de Jó. Jó, capítulo 1 e capítulo 2, pensando a respeito da honra que nós precisamos buscar, a honra que Deus nos chama a buscar, e a honra do homem de Deus é a honra invisível, não é a honra do mundo, não é o reconhecimento do mundo, não são as distinções do mundo, é a honra invisível, porque é a honra que provém de Deus. Vamos ler Jó, no capítulo 1 e no capítulo 2, acompanhe por favor. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó, era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Os seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Olha a distinção de Jó aqui, irmãos. Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui?
Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de alguma coisa. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele, para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe a vida dele. Satanás saiu, pois, da presença do Senhor, e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça, e com cinzas ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região, combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse palavra alguma, pois viam como era grande o seu sofrimento. Vamos orar, meus irmãos? Feche seus olhos. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, a Tua palavra que é desafiadora, Senhor, a Tua palavra que verdadeiramente nos envergonha, mas a Tua palavra que nos chama ao Teu poder, à Tua presença, porque a Tua palavra tem todo o poder para nos capacitar na Tua vontade.
É o Senhor mesmo quem disse na tua palavra: honrarei aqueles que me honram, mas desprezarei aqueles que me desprezam. Senhor, diante dessa palavra, quem de nós pode dizer que é suficiente, que tem honrado o teu nome? Mas confiamos na tua graça, e especialmente nesta manhã então, clamamos que a tua graça mais uma vez nos capacite, nos transforme, porque a tua palavra é poderosa, porque ela pode sim produzir em nós aquilo que ela mesma disse. Que assim seja nessa manhã, que o Senhor nos abençoe neste tempo, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, vocês perceberam a honra de Jó, a honra invisível. Jó nem imaginava o quanto ele era honrado aos olhos de Deus, a ponto do próprio Deus dizer: vocês viram o meu servo Jó, você viu Satanás, o meu servo Jó, não tem ninguém na terra como ele. Você percebe o próprio Deus sendo engrandecido, o próprio Deus sendo glorificado, a glória de Deus manifesta na integridade do seu filho, Deus honrando Jó. Meus irmãos, Jó, ele foi tão honrado por Deus. Você pode olhar, por exemplo, lá em Ezequiel no capítulo 14, o Senhor Deus está dando uma palavra de juízo. O Senhor Deus está dizendo que Ele vai trazer juízo sobre a terra, castigo, destruição, e o Senhor Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, não ore, porque eu já decidi trazer destruição. E Deus diz ainda que Noé, Jó ou Daniel orassem, eu não mudaria de ideia. O que Deus está dizendo? A oração desses homens tem valor diante de mim. Quando Deus distingue dessa maneira, ainda que Noé, Jó ou Daniel orassem, eu não pouparia, o Senhor Deus está distinguindo esses homens. O Senhor Deus está honrando. Existe uma honra invisível a ser almejada, a honra aos olhos de Deus. Isso não é só para a vida de Jó. A Bíblia diz em Efésios 3:10 que o Senhor Jesus criou a igreja, para que através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus fosse manifesta, conhecida nos principados e potestades, anjos e demônios, nas regiões celestiais. Existem também olhares invisíveis, olhares espirituais, na igreja, na minha e na sua vida. Então, onde nós devemos buscar a honra invisível? Se somos homens de Deus, se somos chamados à honra, onde nós devemos atrelar a nossa honra? Na vida de Jó, meus irmãos, eu aprendo em primeiro lugar que o homem de Deus, ele deve atrelar a sua honra na honra de Deus. Aos olhos do homem de Deus, aos meus olhos, aos seus olhos, a minha própria honra, o meu próprio nome, a minha própria distinção, a minha grandeza, ela tem que ser nada, ela tem que ser insignificante aos meus próprios olhos. Eu não busco a minha honra. O homem de Deus não deve buscar a sua honra, mas ele sabe que ele carrega uma honra que não é sua. Ele sabe que ele carrega um nome que não é seu, e ele deve atrelar então a sua honra à honra de Deus, ao nome de Deus. Assim era na vida de Jó. Assim Jó, ele é caracterizado aqui. Olha como Jó é caracterizado no capítulo 1, ele era um homem íntegro e justo, ele era reto em todos os seus caminhos, ele não se desviava, ele temia a Deus, e ele se desviava de onde? Do mal, ele fugia do mal. Opa, existe um comportamento duvidoso, opa, existe uma oportunidade duvidosa, existe algo aqui que pode me levar a pecar, eu me desvio, eu estou fora, eu saio disso. Essa era a conduta de Jó. Jó, ele era extremamente honrado aos olhos humanos. Aqui,
é caracterizada tudo que Jó tinha, a sua bela família, toda a sua riqueza. Quando aqui é dito que Jó era o homem mais rico do Oriente, Jó era o homem mais rico do mundo, o mundo conhecido na sua época, toda essa região aqui. Jó alcançou, sim, materialmente, tudo que qualquer homem poderia sonhar. Ele era o homem mais rico do mundo no seu tempo. Mas nós vemos que não era aqui onde Jó atrelava o seu valor, a sua distinção, a sua honra, a ponto de acontecer essa reunião celestial, essa assembleia celestial. O Senhor Deus, ele reúne os seus anjos diante da sua presença, e aí acontece um mistério aqui. Satanás também aparece nessa reunião, um intruso nessa reunião. Se você ler Apocalipse, no capítulo 12, fala que Satanás ele caiu do céu com 1/3 das estrelas. Ou seja, antes dos tempos eternos, Satanás ele foi expulso dessa assembleia, com 1/3 dos anjos, os seus demônios, os anjos que os seguiram na sua reunião, na sua rebelião. Porém, no capítulo 12, diz que Satanás continua fazendo isso com cada servo de Deus. Isso que ele fez contra Jó na presença de Deus, Satanás continua ainda tendo algum acesso à presença de Deus para acusar os filhos de Deus. E isso está acontecendo aqui. Agora perceba, Jó, ele era distinto. Muito provavelmente, para o Senhor Deus levantar esse assunto, quando Satanás surge, provavelmente, isso não é certeza, mas provavelmente, Jó fosse o assunto dessa reunião, ou um dos assuntos dessa reunião, de maneira que quando Satanás aparece, o Senhor Deus, na sua soberania, permite que isso aconteça, e ele fala para Satanás: você observou meu servo Jó? Mais uma vez, perceba Deus sendo engrandecido através da vida do seu servo. Mas a coisa fica pior, porque a partir desse momento surge uma batalha celestial, surge uma batalha espiritual. Neste momento surge uma batalha cósmica. O Senhor Deus agora entra numa batalha contra Satanás em favor da sua honra. O Senhor Deus, perceba o quão profundo é isso aqui, o quão sério é isso aqui. O Senhor Deus coloca diante de Satanás a sua honra em jogo. Satanás, quando desafia a vida de Jó, a fidelidade de Jó, o testemunho de Jó, Satanás não quer simplesmente envergonhar Jó. Satanás quer envergonhar o nome de Deus, a honra de Deus, a glória de Deus. É isso que está acontecendo aqui. Satanás, com toda a sua altivez maligna, ele fala: também é isso que o Senhor faz. O Senhor compra a fidelidade dos seus servos. Assim é fácil de servir. Essa é a acusação de Satanás. Assim é fácil. Assim qualquer um te serve. Olha tudo que você dá para ele. Olha tudo que o Senhor tem feito. E neste momento, uma batalha espiritual, uma batalha invisível, uma batalha cósmica acontece no céu. O Senhor Deus coloca a sua honra na vida do seu servo, na fidelidade do seu servo. Meu irmão, homem de Deus, você percebe o quanto isso é sério? O quão é irrelevante a sua honra? O quanto isso não tem lugar, não tem importância.
Satanás, o inimigo da sua alma, aquele que se levanta contra tudo que leva o nome de Deus. Você leva o nome de Deus, você carrega a imagem de Cristo. Eu não estou querendo dizer que Deus aposta toda a honra dele na sua vida. Coitado de você, coitado de mim. Se Deus dependesse da minha honra e da minha fidelidade para ser glorificado, não preciso dizer muita coisa. Jó, que foi um personagem real da história, sim, ele apontava para um servo verdadeiro. Parcialmente ele cumpriu aquilo que o Filho de Deus cumpriu. Ele sim, tomou sobre os seus ombros e vindicou sozinho a honra de Deus, diante do mundo, diante dos anjos, diante de Satanás, diante dos demônios. Foi isso que o Senhor Jesus fez na sua vida e foi isso que ele fez na cruz. Se nós vamos ser honrados aos olhos do Senhor, a nossa única esperança é não olhar para nós mesmos. Cristo já fez isso no seu lugar. Ele já vindicou toda a honra de Deus no meu lugar e no seu lugar. É nele, se estamos nele, temos diante de Deus a justiça, a paz, o perdão, qualquer acusação. Quem vai nos acusar? Quem vai nos condenar? Deus nos justifica, estamos ligados nele. Ele já fez isso por nós na cruz. Porém, meus irmãos, isso não tira de nós o peso da exortação, da responsabilidade que nós carregamos. A própria Bíblia diz, lá em Romanos 2, que o nome de Deus, ele é blasfemado, ele é envergonhado dentre os gentios, dentre aqueles que não conhecem a Deus, por vossa causa, por causa dos servos infiéis. O nome de Deus, a honra de Deus, sendo desmerecida neste mundo, sendo envergonhada por minha causa, por sua causa. A honra invisível, meus irmãos, em primeiro lugar, é aquela honra que entende que, olha, meu próprio nome, minha imagem, é irrelevante. Sabe, talvez eu não seja reconhecido como eu gostaria, no contexto do meu lar, do meu trabalho, da igreja. Sabe, no fundo, eu acho que eu merecia mais honra, mais reconhecimento, mais valor. Meu irmão, se olho nenhum vê, Deus vê a sua fidelidade. E mais, existe uma plateia espiritual invisível contemplando. Jó nem imaginava, ele estava no centro do universo nesse momento. Uma batalha cósmica espiritual sendo travada através da fidelidade do servo de Deus. Ele nem imaginava que isso estivesse acontecendo. O foco do homem de Deus é ser honrado aos olhos de Deus, não aos olhos humanos. Talvez olhos humanos reconheçam, talvez sim, talvez não, mas isso é irrelevante, isso é pequeno diante da grandeza, da verdadeira honra do homem de Deus, que é a honra invisível. O homem de Deus busca a honra de Deus. Eu sei qual honra que eu carrego, eu sei qual nome que eu carrego. Esse nome eu não vou envergonhar. Mas quando ninguém está vendo, quando parece que não vai ter tantas implicações, eu sei quem está vendo. O nome de Deus não será envergonhado, não será envergonhado. Eu carrego esse nome, eu carrego essa honra, honra verdadeira, a honra invisível. Busca a honra de Deus. Mas em segundo lugar, o homem de Deus, ele busca a honra da sua própria família. Na vida do homem de Deus, a sua família
a sua esposa, os seus filhos. A sua família, ela é honrada em primeiro lugar, acima da sua própria honra. Se alguém tiver que sofrer em primeiro lugar, serei eu. Não serão minha esposa e meus filhos. Não serão eles. Serei eu. Um homem de Deus, ele tem por honrada a sua família. Ele sabe que essa é a sua grande responsabilidade. Há algum tempo eu conversava com um pastor, colega de ministério, e ele desabafando comigo as suas frustrações. Vitor, eu me entreguei ao Senhor no ministério, e eu tenho que olhar para o Senhor realmente, porque eu já estou chegando aqui nos 40, eu já não tenho toda aquela energia, mas eu não tenho nada. Não tenho uma casa, não tenho nenhum plano de saúde. E perceba, por um momento, pode ser verdadeiramente um testemunho de um homem de Deus, e é também, abnegado, olha para o Senhor, confia no Senhor. Porém, conversando com aquele homem, mas veja só, você sempre pulou de ministério em ministério, não é verdade? Está difícil aqui nessa igreja, 3 anos, vou para outra. E ele realmente era alguém que, abnegado, tem que ir para tal lugar, eu vou, vá a família junto, a mulher, os filhos. Por um lado, poderia ser um grande exemplo de abnegação em favor do reino de Deus. Por outro lado, você não foi um pouco aventureiro com a sua vida, com a sua família? Estava difícil a igreja, tudo bem, em primeiro lugar, olha diante de Deus, se essa é a vontade de Deus, mas você não tinha que pensar um pouco na sua família também, em dar ali aquilo que está no seu alcance, alguma segurança para eles? Ou seja, para dar outro exemplo, um certo homem, ele tinha o sonho de ter aquele carro. E ali ele parcelou aquele carro. Por quê? Porque é meu sonho. Mas foi uma parcela, uma fatia alta do seu orçamento. E daqui a pouco, sua família está em perigo. Sua família está em estresse. Por causa do seu sonho. Da sua agonia. Sua esposa nunca te cobrou disso. Sua esposa nunca te honrou por causa disso. O homem de Deus não é aventureiro, não é irresponsável. Certamente existem sim momentos em que nós temos que dar passo de fé, sermos abnegados, mas o que nós vemos aqui, na vida de Jó, mais uma vez, Jó, ele certamente era responsável. Jó, ele não era o homem mais rico do mundo em vão. Ele era zeloso e responsável com os seus negócios. E aqui a Bíblia vai dizer toda a riqueza. A Bíblia vai dizer que seus filhos se ocupavam com banquetes. Quem faz isso é quem tem dinheiro, não é verdade? Bota na sua rotina, na sua agenda, banquetes, né? E ali, então, tinha grana, tinha recurso. Essa era a vida de Jó. Mas nós vemos um zelo muito especial. Em primeiro lugar, o zelo pela sua própria alma. Em tudo que ele fazia, em tudo que ele fosse excelente, zeloso, dedicado, ele era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e fugia do mal, se desviava do mal. Era um zelo com a sua própria alma. Profundamente zeloso em tudo que fizesse. O seu cuidado era constante, temor do Senhor. Mas ele era zeloso, responsável com a vida dos seus filhos, com a vida da sua família.
ele assumia esse verdadeiro papel de sacerdote da sua família. O versículo 5 vai dizer que quando terminava um período de banquetes, Jó mandava chamá-los. E aí, meus filhos, e essa festa aí? Como é que foi? Ou eu estou negligente, eu confio demais? Não é isso? Só uma festinha? Não é isso? Só uma festinha. Meus filhos, e aí? E essa festa aí? Ele se certificava. Qual é a condição espiritual dos meus filhos? Mas Jó, ele oferecia sacrifícios em favor da vida dos seus filhos, esse papel de sacerdote. Nesse contexto aqui da história da Bíblia, isso era praticado. Porque ele falava, ainda que visivelmente eu tenho me certificado, meus filhos não têm pecado, mas vai que lá no íntimo, no fundo do seu coração, diz o versículo 6, eles talvez tenham pecado, eles talvez tenham amaldiçoado o Senhor. E aí Jó intercedia constantemente, Senhor, perdoa o pecado dos meus filhos. Percebe o interesse de Jó pela saúde, pela condição espiritual, pelo coração dos seus filhos diante de Deus. Cuidado, zeloso, responsável, líder. Essa era a vida de Jó. Meus irmãos, todos nós, homens, somos chamados a um âmbito, a uma abrangência de liderança. Todos nós. O Senhor Deus confiou isso a nós, porque nós somos homens. Todos nós temos esse chamado. Alguns terão uma abrangência maior, talvez na igreja, um reconhecimento maior, talvez no trabalho, mas no mínimo, com as nossas esposas, com os nossos filhos, o Senhor Deus deu a você um chamado de ser líder, responsável, sacerdote, e nós sabemos disso. O Senhor Deus vai cobrar de mim e de você o estado espiritual da sua esposa, dos seus filhos, naquilo que nos cabe. Eles têm a responsabilidade deles, mas naquilo que nos cabe, Deus irá cobrar. Deus irá cobrar. Talvez nós estejamos reclamando diante do Senhor das nossas esposas, dos nossos filhos, mas o Senhor Deus nos diz, a responsabilidade, a autoridade eu confiei a você. A você. Não reclame, ao contrário, é você quem será cobrado, eu quem serei cobrado. Durante alguns anos, pastoreando adolescentes, quantas vezes eu escutei uma frase que poderia, se eu fosse mais imaturo, me enobrecer. Poxa, que bênção, que ministério. A frase é: Vitão, eles me chamam de Vitão. Vitão, eu conto para você coisas que eu não tenho coragem de contar para o meu pai. Não pode. Não pode. É você, meu irmão, quem tem que saber o estado das suas ovelhas. Preocupado, vigilante, atento. Quantas vezes, algumas vezes, estamos entre homens aqui. Eu vou falar algo que, se te chocar, talvez estejamos muito desatentos. Mas eu vou dizer, a porcentagem de meninos que lutam com pornografia e masturbação é mais de 99%. Pode ter certeza que é. Pode ter certeza. Nós nos esquecemos, mas se nós olharmos para a nossa própria história, a nossa puberdade, você vai se lembrar o quão difícil foi esse tempo na sua vida. No mínimo,
No mínimo, todo homem já lutou muito com isso durante a sua adolescência. E tomara o Senhor que tenha parado na adolescência. No mínimo, para não dizer, eu fui escravizado nessa área. Eu fui escravizado nessa área durante muitos anos, viciado em pornografia, em masturbação. Isso ficou para trás, há muitos anos, mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que é seu filho. É você quem tem que olhar nos olhos deles e falar: meu filho, eu já passei por isso. Meu filho, como era difícil entrar no banheiro para tomar banho, eu tinha que lutar. Mas meu filho, eu estou do teu lado. Pode abrir o jogo comigo. É você, meu irmão. É você. Não se iluda. Mais uma vez, quantas vezes esse tipo de assunto chegava a mim? Esse é um dos indícios que o adolescente confia em você, é quando ele vem com esse assunto. Ali você percebe, olha, agora ele confia em mim. E eu falava, tudo bem, alguns conselhos. Mas sabe, quem pode estar do seu lado é seu pai. Ele está na mesma casa que você. Ele é homem, ele te ama. Você pode abrir o jogo com ele. Meu filho, vem cá, vamos orar junto. Conheço sua luta. Vamos buscar o Senhor. Vamos nos santificar. Ah, com meu pai eu não tenho coragem de falar isso. O homem de Deus, que é honrado aos olhos de Deus, ele tem em alta estima o cuidado vigilante com a honra, a santidade da sua família. Eu sei, meus irmãos, da correria, o estresse, a cabeça cheia. Mas, meus irmãos, com esforço a gente consegue. É uma vez por semana. Chama seu filho para tomar um açaí. Conversa desarmada, aberta, amistosa. Se tem mais filho, sei lá, estou dando exemplo, em cada um por semana, cada semana. As nossas esposas, não é possível. Uma noite por semana, antes de deitar, vamos orar. Como é que está o seu coração? O que tem te inquietado? Vamos buscar o Senhor. Nossas esposas, até mesmo a minha, elas não querem um pastor, um teólogo. Basta isso, me dá a mão. Vamos orar. Vamos confiar em Deus. Falei na hora de dormir, almoço, entende? O homem de Deus, essa era a prática da vida de Jó, profundamente interessado e responsável pelo bem-estar espiritual da sua família, muito excelente nos seus negócios, mas longe desse modelo, eu coloco comida na mesa, esse é meu papel. Não. Responsável. As minhas ovelhas, a minha família, eu que cuido. Eu sou responsável. E por último, a honra invisível. A honra que devemos buscar é a honra eterna. A Bíblia fala constantemente, nós nos esquecemos, mas a todo instante a Bíblia sinaliza diante dos nossos olhos. Vitor, existe uma honra, não é aqui, existe uma coroa, parece que querendo sinalizar
Que símbolo maior de honra que existe? Uma coroa, existe uma coroa. Está reservada, não é aqui. Existe um eterno peso de glória acima de toda comparação. Não é aqui. Honra, glória, eterna. Jó, ele foi honrado por Deus antes da sua provação. Ele foi honrado por Deus após a sua provação. Mas o que ele demonstrou constantemente, inclusive, essa foi a causa, o prêmio que ele recebeu em terra, foi por causa disso. Por quê? Porque a honra que ele buscava não estava neste mundo. Era uma honra eterna. Eterna. Veja, quando a sua mulher o tenta, amaldiçoa o seu Deus, culpa a Deus e amaldiçoa. E provavelmente ela diz: e se mata, acaba com sua vida, não tem mais esperança para você. Você é louca. Isso aí não faz o menor sentido. Insensata. Nós aceitamos o bem, não vamos aceitar também o mal. Jó, diz que os seus amigos, eles viram a distância, rasgaram suas vestes, isso era um sinal de profundo pranto, lamento, perplexidade, e colocam terra também, um sinal de humilhação, e eles ficam 7 dias calados, eles não conseguem falar nada, tamanho sofrimento que estava diante dos olhos deles, e depois constantemente, nós sabemos disso, eles acusam Jó, e Jó defendendo. Eu não vou abrir mão da minha honra, vocês estão me afligindo com as suas palavras, porque a minha honra é a honra de Deus. Eu sei o nome que eu carrego, como que estivesse dizendo isso, mas olha a esperança de Jó, no capítulo 19, versículo 25, ele diz: eu sei, olha onde está a esperança dele, eu sei que o meu Redentor vive, e no fim se levantará sobre a terra. E nesse momento Jó, agindo como profeta, enxergando a ressurreição de Cristo, nessa ressurreição está a minha esperança. Eu sei que Ele vive, e que no fim, no final de tudo, olhando para o meu fim, mas o meu fim, Ele não derrota a minha esperança, permanece firme nele, Ele se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus, eu o verei, com os meus próprios olhos, eu mesmo, não outro. E olha o anseio dele, olha a saudade dele, como anseia no meu peito o coração, o anseio de Jó. Constantemente, nos momentos alegres, nas provações, eu carrego um anseio, a glória eterna. Eu verei, eu verei. Eu verei o meu Salvador. Essa é a sabedoria de Deus. O homem de Deus, mesmo nos melhores momentos, ele não se exalta, ele não se domina pelas glórias deste mundo, ele é consciente. E nos seus piores momentos, ele também não perde a sua esperança. Talvez ele sofra, mas ele permanece firme porque ele sabe o que está diante dos seus olhos. É essa sabedoria que, por exemplo, está descrita no livro de Tiago. E diz que Tiago foi inspirado muito na história de Jó, os teólogos discutem isso, é o único livro do Novo Testamento que cita Jó nominalmente. Tiago 1,9 fala, o irmão de condição humilde, o irmão pobre, glorie-se na sua dignidade. Não faça da sua pobreza, da sua situação difícil, desfavorável, o lamento. Não perca a sua esperança. Glorie-se, você tem uma dignidade. O irmão rico, glorie-se na sua insignificância. Sabedoria. Sabemos para onde olhamos. Nossa glória não está neste mundo. Buscamos uma honra de fato, uma coroa que de fato é eterna.
Então, irmãos, concluindo, o homem de Deus, que deve ser um homem de honra, é aquele que busca a honra invisível. A honra invisível. É a honra que não provém deste mundo. Não é a honra ilusória e passageira deste mundo. É aquele que sabe qual honra eu carrego, qual nome eu carrego. Neste mundo tão ímpio, eu carrego a honra de Deus. O nome de Deus, que é tão blasfemado, escarnecido neste mundo, que não seja através da minha vida, por causa da minha vida. É aquele que busca a honra da sua própria família, aquele que está consciente o papel que o Senhor Deus nos confia na nossa família, porque está sempre olhando para a honra que é eterna. Não sejamos iludidos pelas honras deste mundo. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos. Ó Deus, nos colocamos diante do Senhor. Quem de nós é suficiente, Pai, diante da Tua palavra? Mas clamamos, ó Deus, que pela Tua palavra nós sejamos capacitados, porque no Senhor Jesus nós recebemos toda a plenitude de Deus, para perseguirmos o alvo, que é o conhecimento do nosso Salvador. Que sejamos verdadeiramente transformados, fortalecidos por este conhecimento. Naquilo, Senhor, que nós temos pecado, nós clamamos e confiamos na Tua graça. A Tua graça que não nos expulsa, a Tua graça que não nos destrói, pelo contrário, na Tua graça sempre existe perdão, recomeço, vida. E assim, Senhor, na Tua presença nós nos colocamos. Certamente cada um de nós, certamente, ó Pai, a começar em mim mesmo, reconhecemos, Senhor, as nossas falhas. Não estamos à altura do conhecimento de Cristo. Mas em nome do Senhor Jesus, olhamos para a Tua graça, nos apegamos à Tua graça, confiamos na Tua graça, abraçamos a cruz do nosso Salvador. E que assim, Senhor, na certeza de que Tu mesmo nos colocas de pé, Pai, para vivermos diante da Tua face, olhando para Cristo então, entregamos ao Senhor a nossa confissão, a nossa súplica e a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém.